todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Hoje, no Se Liga Cidadão, vamos tratar de crimes contra a honra na internet. E você, já se sentiu violado ou conhece algum amigo que foi exposto ou então caluniado nas redes sociais? Esse assunto ele gera bastante polêmica nesse meio. E até onde vai o espaço e a liberdade dentro dessas pessoas no ambiente virtual? Hoje, no Se Liga Cidadão, recebemos o advogado Leandro Figueiredo. Ele que é especialista em Direito Digital, pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela Damásio Educacional. Coautor dos livros Direito Digital, Novas Teses Jurídicas, edição 1 e 2, e também palestrante no Congresso Nacional de Direito Digital 1 e 3. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso Se Liga Cidadão. Doutor Leandro, eu vou começar com a seguinte pergunta. Quais são os crimes contra a honra mais comuns na internet? Temos 3 tipos, né? Temos a injúria, a difamação e a calúnia. Cada um com suas especificidades. Então, assim, quando você fala da injúria, geralmente é uma condição que é atribuída à pessoa, né? Por exemplo, fulano de tal é ladrão. Isso é uma injúria. Você comete diretamente contra a pessoa e ter um espaço público, que seria o caso da internet, ele acaba tendo uma qualificação, né, ele acaba tendo uma pena maior, então seria uma injúria qualificada pelo fato de ser na internet. Difamação é quando você atribui um fato àquela pessoa, pode ser até verdadeiro, mas que mancha sua honra, por exemplo, Cicrana se prostitui à noite. Isso seria uma difamação, né? E uma terceira hipótese seria a calúnia, que seria a acusação de um crime, né, do cometimento de um crime pela outra pessoa. Então, não seria mais o caso de falar fulano de tal é ladrão, mas sim pontuar um crime específico. Por exemplo, fulano de tal roubou a minha casa tal dia. Isso seria um crime de calúnia. Esses 3 crimes, como eu falei, eles podem, na verdade, são qualificados, né, eles tem uma pena maior, mais agravada, pelo fato de ser cometido na internet, exatamente pela quantidade de pessoas que têm acesso àquilo. Então, basicamente, o fato de a ferramenta usada para poder cometer aquele tipo de crime, ela promove um aumento da pena, exatamente pelo aumento do potencial lesivo. O senhor falou uma questão interessante, né, que era a questão da amplitude desses casos, né, por ser na internet. Sim. Pela questão do compartilhamento. Essas pessoas que compartilham, elas podem ser responsabilizadas também por esse crime? Claro, podem. Podem, inclusive, elas respondem igualmente a pessoa que compartilhou pela primeira vez. Porque é o seguinte, quando você compartilha uma ideia, né, que geralmente a ofensa então, quando você compartilha, basicamente você está reiterando, você está repetindo o que aquela pessoa falou, né? De uma maneira totalmente só. Então, quando basicamente você só faz duplicar, né, aquela ofensa. Então, você está cometendo o mesmo ato ilícito, né, assim como outra pessoa. Então, você responde igualmente a ela. Aí você pode pegar casos, por exemplo, de fake news, né? Quando você fala que, enfim, tem fake news que são nesse sentido, né? Onde tal inventa alguma mentira sobre a pessoa. Se a pessoa compartilha aquela fake news, não é bem... não existe o crime de fake news propriamente. Existem algumas tipificações que a gente leva como fake news, como as tipificações que a gente enquadra o fake news, né? Fake news é a ideia da notícia falsa. Mas quando você pega, por exemplo, uma ideia falsa sobre alguém, e a outra pessoa ela veicula aquilo de uma maneira como se fosse verdadeira, ela pode também responder pelo mesmo crime que a pessoa inicialmente veiculou, pela ofensa que foi proferida, assim como a pessoa que inicialmente proferiu, né? Porque basicamente você só está duplicando a ofensa na sua rede social, no seu perfil próprio, né? O senhor falou das fake news, né? E como ocorrem esses crimes na internet? Em forma de textos, de memes, por exemplo? Na realidade, a gente tem uma infinidade de meios na internet que ela abarca uma infinidade de tecnologias que, juntamente com que vieram, né, exatamente com a explosão dos meios informáticos, né,
mais tecnologias informáticas, profissionais. Então, assim, atualmente a gente vislumbra uma série de meios para poder que esses ilícitos sejam cometidos. Então, assim, por exemplo, temos sim a questão que é o mais básico, a gente tem a questão dos memes, né, como, enfim, vocês já devem saber. E aí a gente tem também até questão relacionada a stickers, por exemplo, do WhatsApp, né? A gente sabe que o fato de você usar a imagem de outra pessoa de uma maneira ofensiva, né, digamos, ridicularizando ela, não deixa de ser uma ofensa. Então, quando você pega, por exemplo, um sticker, enfim, de uma pessoa, em uma situação até ofensiva e veicula aquilo na sua rede social, você também estaria cometendo um ilícito, como a gente comentou antes, né? E, fora isso, a gente pode ter ofensas por áudio, por vídeo, por imagem, né? São uma infinidade de meios. Acho que todos os meios que abarcam na internet, as ferramentas que estão dentro da internet, podem ser usadas, né? Basicamente, pelo fato de que o ilícito ele está no meio que é cometido. Então, a comunicação é o meio do cometimento da ofensa, e aí, basicamente, todos os meios que a gente usa para comunicar hoje em dia, nos formatos que são, né, usados, podem ser cometidos esses ilícitos. Uma coisa interessante, desculpe, Yasmin, uma coisa interessante que o senhor falou era essa questão da figurinha dos memes, né? No caso, se a pessoa tiver acesso Sim. e não tiver acesso, a pessoa que produziu, como ela pode proceder com uma denúncia? Porque às vezes a gente recebe figurinhas e a gente não tem noção da dimensão, quem foi que produziu. No caso, por exemplo, se eu me sentisse violada por uma figurinha, por alguma imagem, algum tipo de exposição, como a pessoa deve proceder? Basicamente, o primeiro passo, num caso como esse, assim, se você se sentiu violada ou uma pessoa conhecida sua, enfim, teve até a imagem dela veiculada de uma maneira ofensiva ou coisa do tipo, você tem que reunir provas, né? No caso de stickers, basicamente, usar, né, até de uma maneira bem ilustrativa, né, no momento que você apresenta num segundo momento, né, o policial que vai fazer o registro de ocorrência, ou o próprio escrivão que posteriormente vai lavrar a infração, né, o inquérito policial ou o termo circunstanciado, é exatamente apresentar para ele o ilícito, né, a ofensa em si. Então, basicamente, o que acontece? Você pega casos como essa questão de stickers, você, no primeiro momento, você reúne provas. Então, você pega, por exemplo, o endereço da página que estava aquela ofensa, né? O endereço da rede social, que é as palavrinhas que ficam no buscador, em cima do buscador, né? Quando a gente bota numa página, aparece em cima aquelas palavras, né? Por exemplo, Facebook / alguma coisa, né? Se alguma coisa, geralmente serve para identificar a página especificamente de onde partiu a ofensa em si, ou enfim. E tem alguns desses endereços que são mais particulares ainda. Então, você pode leva direto ao comentário, por exemplo, ou à imagem que foi veiculada. Quando a gente fala de WhatsApp, é algo mais complicado, porque o WhatsApp ele trabalha com uma tecnologia um tanto quanto mais, eles dizem, mais segura, mas ao mesmo tempo dificulta ainda as investigações, né? A questão da criptografia, né? Então, a questão dos stickers. Tem formas, né? Tem formas. Uma das mais básicas, e parece até engraçado, é que quando você clica na imagem, você consegue veicular quem fez. Tem muita gente que simplesmente bota o próprio nome, né? Então, você tem que chegar na pessoa assim. Ou, se for o caso da pessoa não botar o nome, aí realmente vai ter que ser necessário uma quebra, né? Enfim, são diversas técnicas que aí são utilizadas para efetivamente chegar na pessoa, né? E aí, ou o delegado, ou melhor, os agentes de polícia que vão estar investigando naquele caso, ou o próprio advogado, ele vai poder traçar esse caminho a ser seguido, né? Com ações judiciais e coisa do tipo. Então, a primeira etapa é você reunir as provas. No segundo momento, você vai fazer a denúncia na delegacia, né? E no terceiro momento, o ideal seria realmente contar com o apoio de um advogado da área que consiga te orientar, te instruir de que forma você pode prosseguir a partir daí, né? Porque, inclusive, nos crimes contra a honra, é necessário um advogado para entrar com ação judicial, né?
A delegacia ela só chega até certo momento, enfim, certo momento, né, da investigação, e a partir dali é a pessoa própria que tem que ir atrás de entrar com a ação, né? E aí ela faz isso através de um defensor ou um advogado. A Lei Maria da Penha, né, ela trouxe vários avanços de proteção à mulher. E na internet existe alguma previsão com relação à proteção à mulher? Porque temos o exemplo do vídeo do agressor, né, agredindo a mulher em Ilhéus, e que circulou nas redes sociais. E, de fato, a mulher foi exposta. Então, a gente não sabe se ela que autorizou a soltar o vídeo. Enfim, ela pode denunciar, por exemplo, nessas situações, quem circulou o vídeo ou como é que pode proceder esse tipo de crime, né, digamos. Bom, no caso desse de Ilhéus que aconteceu, basicamente a lei Maria da Penha está configurada exatamente pelo fato da agressão, né? Mas quando você fala de lei da Maria da Penha na internet, a gente tem alguns casos específicos, que é basicamente no caso em que o agressor ele persegue a vítima, né? Ele faz o chamado stalking, né? Ele stalkeia a vítima, ou ele busca ela nas redes sociais, ofendendo ela continuamente, enfim. Ou até através da questão da pornografia de vingança, que é um crime mais gravoso, né? Que é quando há a veiculação dos nudes da pessoa, enfim. Todos esses crimes, eles detêm um certo grau de viabilidade ao ingresso da Maria da Penha, né, das medidas protetivas da Maria da Penha. Então, quando você pega, por exemplo, um caso de stalking ou de importunação, você tem que restringir que aquela pessoa restrinja um contato com você sob pena de ter, né, medidas contra ele agravadas, medidas de pena, de sanções penais. E no caso da Maria da Penha relacionada ao crime de pornografia de vingança, né, que é basicamente uma forma de proteger a imagem daquela mulher, que na verdade é um tipo específico da pornografia de vingança, que é você fotografar ou filmar sem a autorização da vítima, e aí dá direito à pessoa a pedir, né, as medidas protetivas, né, distanciamento, né, e alguns tipos de medidas outras que podem impedir que aquela pessoa tenha contato novamente, né, com a vítima. E é possível, no caso, descobrir os envolvidos e entrar com ação diante desses casos? Sim, é possível. Só complementar casos quando envolve a questão psicológica, né? Porque quando você traz a Maria da Penha, muitas vezes você traz a ideia do ataque físico, mas o ataque psicológico em si, ele também é algo tipificado na lei. Então, você traz uma agressão psicológica em todos os casos, assim, como ofensas, imagens veiculadas, enfim, que ofendam a honra da pessoa, tudo isso são ofensas psicológicas e são abarcadas pela Maria da Penha. Quando você perguntou agora se essas pessoas podem ser encontradas, não é isso? Bom, elas podem ser encontradas, como eu expliquei anteriormente, através de uma série de técnicas, né? A principal delas é a busca pelo endereço da página, depois o IP, né? E com esse IP a gente consegue chegar até a pessoa, a máquina que partia as ofensas, enfim, um ato ilícito em si. E após isso, com a ajuda de investigação policial, a gente consegue chegar até o criminoso e efetivamente fazê-lo cumprir as penas, né? Em média, a gente tem algumas técnicas, essas técnicas como um todo não são tão simples, são tanto quanto complexas, e por isso é necessário que se lide, nesse caso, com pessoas que entendam um pouco, não tanto dessa questão técnica de internet, de internet relacionada aos casos, né, de direito e a própria delegacia, se possível, e tiver uma em sua região, recorra à delegacia digital, à delegacia de crimes digitais, porque, em geral, são essas que são as mais indicadas para a resolução desse tipo de crime. Pronto, nós estamos aqui hoje com o Leandro Figueiredo, ele que é especialista em Direito Digital, pós-graduado em Direito Digital e compliance pela Damásio Educacional. Leandro, se uma pessoa fizer um post ofensivo e excluir esse post, ela está livre da denúncia? Não está livre, né?
basicamente, o que acontece quando você exclui, enfim, você apaga um tanto quanto as provas, né? O que pode levar a uma penalidade. Mas, assim, a pessoa, no momento que você fez a ofensa, registrou aquilo, tirou o print, ou de alguma maneira registrou aquilo, você vai responder pelo crime, porque o crime em si é no momento do ato, né? Você praticou o ato, você já cometeu o crime. Agora, a questão que influencia a pagar ou não a ofensa é a questão, basicamente, das provas, né? Até quanto de provas às vezes, a pessoa que foi vítima tem para poder te acusar sobre aquilo, né? Se foi veiculado para diversas pessoas, em geral, sempre tem alguém com a cópia, entende? Mas quando você fala de apagar, a gente brinca que na internet não há direito ao esquecimento, né? A gente tem uma teoria no direito do direito ao esquecimento, mas que na internet não se aplica inteiramente, porque basicamente tudo que você faz na internet, ele fica. Né? Se uma pessoa for lá compartilhar ou registrar de alguma maneira, já está gravado. Então, assim, inclusive, eu aproveito aqui para falar, é muito bom ter cuidado no que você vai postar na internet, para depois não se arrepender, porque é uma coisa que, em geral, para depois tirar é muito difícil. Entende? Se for alguma coisa grande, algum vídeo, alguma coisa assim, em geral é replicado aquilo de uma maneira contínua, e para tirar realmente depois é muito complicado. No caso de um menor de idade, né? Quem responde? Tanto aquele que comete o crime quanto aquele que sofre o crime. Certo. O que comete o crime, ele responde em algum tipo de crime, né? Como, por exemplo, crimes sexuais como um todo, ou crimes mais gravosos, né? Ele responde com uma medida socioeducativa, né? Que a gente não chama de pena de prisão em si, mas ele fica recolhido a uma instituição destinada a jovens infratores, cumprindo uma pena lá, até completar 18 anos, né, se for o caso. E no caso dos crimes cometidos contra os menores de idade, a gente tem, muitas vezes, um crime mais gravoso. Né? Antes da questão da lei de pornografia de vítimas existir, tinha os crimes associados à ideia de pedofilia, né? Que a gente tinha, por exemplo, o registro ou divulgação de imagens íntimas de crianças e adolescentes. Isso, por si só, já era tipificado como um crime de alto grau ofensivo e que levava à prisão da pessoa. E somente com a lei agora de pornografia de vingança que isso começou a ser adotado também a pessoas maiores de idade, né? A vítimas maiores de idade. Mas, de todo modo, quando você lida com crianças e adolescentes como vítima, geralmente as penas são mais graves, né? Pelo fato de que a vítima, por si só, é indefesa ou, né, passa a ideia de indefensibilidade, no caso. E como proteger as crianças e jovens desse tipo de crime, né? Bom, para proteger, basicamente o que é indicado é que os pais, eles eduquem, principalmente, primeiramente, seus filhos, digitalmente, que a gente chama de educação digital. Eles acabem por, sempre que possível, sociais, orientando o que é que ele deve fazer, o que é que ele não deve, o que ele pode, o que ele não pode, e agindo de maneira a fiscalizar efetivamente o que é que os filhos fazem nas redes sociais, com quem eles conversam, né, o que tipo de coisa que eles estão fazendo, porque num caso desse, ou ele pode estar sendo vítima de um crime, ou pode estar cometendo um crime, e em última hipótese, a gente não fala de o pai responder pelo crime, mas o pai pode responder civilmente pelos danos causados pela criança ou pelo adolescente. Então, o pai também pode ser responsabilizado. Desse modo, é importante que o pai faça essa fiscalização, esse monitoramento contínuo e possa estar sempre educando o filho de que maneira ele deve proceder nas redes sociais, nas mídias sociais como um todo. Nós estamos vendo na internet, né, a cultura do cancelamento, que está muito recente, e muita gente fala sobre isso, que também pode ser comparado ao lixamento virtual. Quais são os perigos e isso pode ser enquadrado em algum tipo de crime? Bom, quando a gente fala de linchamento virtual ou cancelamento, a gente fala da mesma ideia, né, que seria a ideia de várias pessoas se juntarem para, enfim, digamos assim, atacarem outra, acabarem com a imagem dela de alguma maneira, enquanto pessoa, enquanto influenciador digital, enquanto, enfim, alguém que detenha
algum tipo de representatividade em determinado meio. Então, quando você pega casos como os que mais aconteceram mais recentemente, por exemplo, contra o Felipe Neto, né, ou outros youtubers como o Muka Muriçoca e outros, você vê casos em que crimes fora da internet, né, como, em geral crimes relacionados à pedofilia, foram imputados a essa pessoa. Então, em geral, quem acusa a pessoa responde pelo crime de calúnia, né, como falei no início. Então, está imputando um crime, ela responde por crime de calúnia. E quem reitera isso, né, quem acusa, fica propagando essa ideia do cancelamento e falando, ele cometeu isso mesmo, ele é estuprador, é isso, responde pelos tipos relacionados a crimes contra a honra, né? Porque, por si só, a ideia do linchamento virtual, cancelamento, né, mais recente, é a ideia de você se utilizar de um ideal social de justiça, né, de busca pela justiça, para poder promover ataque contra determinadas pessoas, determinadas alvos em específico. Então, quando você pega casos de cancelamento em si, os crimes praticados são basicamente crimes contra a honra, né, relacionados à acusação de crimes, o apontamento de características ofensivas ou fatos ofensivos à honra daquela pessoa. Então, todo mundo que promove aquilo, todo mundo que, juntamente com outros, congrega relacionado àquilo e está cometendo esses ilícitos em específico a cada tipo de atitude que ele toma em prol daquilo, né? Então, assim, se eu estou pontuando um fato, eu respondo pela difamação. Se eu estou reportando um adjetivo àquela pessoa, eu respondo pela injúria. E se eu estou acusando ela de um crime, eu respondo pela calúnia. E para finalizar, quais dicas que o senhor dá para proteger jovens e também os usuários desses ataques e também para eles não fazerem esses ataques? Bom, a dica que eu posso dar, basicamente, é a educação digital, né? Primeiro, as pessoas devem buscar se instruir, que no mundo digital, a gente fala de mundo digital, mas, na realidade, o mundo digital é tudo, né? É todo momento que a gente está conectado à internet, a gente está no mundo digital. Então, se não é um mundo à parte, é basicamente, antigamente a gente usava muito a expressão de que é uma praça pública. Na internet, em determinados meios, mídias sociais, redes sociais, é uma praça pública. Então, tudo que você faz, outras pessoas estão vendo, né? E hoje em dia, na verdade, isso ficou um pouco mais setorizado, porque a gente tem, como, por exemplo, as redes sociais específicas. Então, assim, você consegue restringir aquilo aos seus amigos, a grupos específicos, mas ainda assim, não deixa de ser um ambiente público, né, em que você, mesmo estando na sua residência, mesmo estando num local privado, você está produzindo efeitos no local de uma maneira pública, né, a outras pessoas. Então, a dica que eu dou é realmente a educação digital. De que forma você deve proceder na internet, né? Se você tem um ditado que eu gosto muito, não que agora realmente me foge a memória, mas ele fala: se eu falar tal questão em público, isso que eu faço na internet, se eu falasse na frente de um juiz, eu me sentiria constrangido? Se sim, não faça, né? Então, já começa daí. Se você, determinadas questões, se você levar a cabo na vida real, digamos assim, no ambiente físico, falando com outras pessoas, se você não faria aquilo na vida presencial, né, por assim dizer, então o ambiente virtual você também deve agir da mesma maneira. Você não tem que propagar o ódio, né, propagar, enfim, ataques a outras pessoas, exatamente pelo fato de que você está perto de um computador e a outra pessoa não está vendo quem é que está atacando. Mas, como eu já expliquei aqui, tem forma de se chegar a você, a pessoa que comete esse ilícito, e acusar de crimes, né? Bem como as pessoas que são vítimas, o que é indicado. Basicamente, o que é indicado são mais questões relacionadas à psique, né? À psicologia. Então, assim, uma pessoa que está se publicizando na internet, que está se enfim, de alguma maneira aparecendo na internet como influenciador digital, ou, enfim, pessoa que posta questões relacionadas a público, né, a um espaço público, ela, de certa maneira, ela se dispõe a isso, né. Então, assim, infelizmente, na internet tem muito essa questão do ódio, né, propagado pelos chamados haters e afins. Então, a gente sabe que
geralmente, tudo que a gente faz, né, de alguma maneira desagrada outras pessoas. Mas na vida presencial, na vida real, as pessoas não atacam gratuitamente, mas na internet as pessoas se imunem de uma coragem que, né, no presencial ela muitas vezes não tem, para poder ofender, para poder falar coisas indevidas, entendeu? Apontar defeitos, enfim. E essas pessoas que são vítimas, elas têm que se munir exatamente de um potencial psicológico para poder lidar com aquilo, né? Saber que, bom, eu sou uma pessoa pública, né, por assim dizer, um influenciador digital, eu vou sofrer esse tipo de ataque. E aí cada pessoa lida de uma maneira, né? Ignora, tem pessoas que confrontam, ou simplesmente leva aquilo na boa, entendeu? Mas o ideal aí, principalmente, aí, enquanto advogado, o que é que eu sugiro não revide da mesma maneira, porque aí você pode estar cometendo um crime também, entende? Então, basicamente, o que deve ser feito nesses casos, acredito eu, bloqueio, né? Reportar o usuário, o perfil, né? Mas nunca responder na mesma moeda, porque aí você está se igualando à pessoa e você vai responder pelo mesmo crime que ela cometeu. O Se Liga Cidadão de hoje ficou por conta do advogado Leandro Figueiredo. Ele é especialista em Direito Digital, pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela Damásio Educacional. E nós queremos agradecer o convite e a paciência que teve com a gente durante esse tempo, tá bom? Muito obrigada mesmo. E também pelas dicas que o senhor deu. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor Leandro, pela disponibilidade em participar do Se Liga Cidadão. Disponho. Eu gosto muito de participar. Eu acho que assim é o ideal mesmo da gente estar propagando essa ideia de educação para as pessoas na internet, porque não é só o fato de que eu tenho um celular, eu tenho um computador, vou entrar ali e fazer o que eu quiser, porque aquela máxima de que a internet é uma terra sem lei, realmente ela não existe, né? E o direito está cada vez mais se aproximando das tecnologias exatamente para não permitir que as pessoas se sintam imputáveis na internet, né? Se sintam de uma maneira que não podem ser punidas, né? Então, basicamente, assim, esse papel que eu estou fazendo aqui agora é exatamente de instruir as pessoas, e eu acho extremamente importante isso que vocês estão fazendo também, instruir as pessoas para que elas saibam que na internet existem leis, né? E devem ser cumpridas, assim como em qualquer ambiente social que a gente vive, né? Que a gente convive. Então, por isso, muito obrigado. Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.